Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal Biblioteca de Resumos. Meu nome é Gustavo Vinícius, eu sou psicólogo, escritor e professor, e neste canal eu venho trazer resumos de grandes ideias e grandes conceitos que podem mudar a sua vida. E hoje eu venho te apresentar um vídeo único com todos os conceitos de como fazer amigos e influenciar pessoas de Dale Carnegie. Mas antes eu quero te passar um recado importantíssimo. Na nossa página da Hotmart já contém o resumo em PDF dos 2 livros que foram resumidos no canal até este momento. Tanto o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, como Os Segredos da Mente Milionária. Lembrando que pagando um valor único você consegue o acesso aos 2 livros e todos os próximos livros que serão utilizados e resumidos neste canal. Então vamos para o primeiro conceito, o capítulo 1 da parte 1. Técnicas fundamentais para lidar com as pessoas. O título é Se Quer Tirar Mel, Não Espante a Colmeia. Neste capítulo, o Dale Carnegie diz que todos os seres humanos buscam a aprovação e temem a condenação. Isso está na natureza humana. Todo mundo é assim desde que nasce. As pessoas são guiadas pela emoção, pelo orgulho e pela vaidade. E se você ferir o ego da pessoa, não vai conseguir mais nada dela. Basicamente, se você quer tirar mel, você não pode espantar a colmeia, porque só a colmeia é capaz de produzir o mel. Trazendo isso para as relações humanas quer dizer o seguinte: se você precisa ou se você quer algo de alguém, você não pode ferir o ego dessa pessoa. Ferir o ego da pessoa é o que a espanta. E tem uma coisa que as pessoas fazem que espanta a pessoa muito rápido e de forma direta: fazer críticas. Críticas geram ressentimentos e postura defensiva na pessoa. Ela fica armada contra você, podendo resultar em justificativas, ataques ou desafetos. Quer dizer, ela vai ficar se explicando se você criticar, se você atacar o ego dela com justificativas, ou ela pode te atacar de volta, ou ela pode simplesmente passar a não gostar de você. De qualquer forma, você não vai conseguir mais acessar essa pessoa, ela não vai estar mais aberta a você. Portanto, em vez de criticar, busque entender por que a pessoa agiu daquele jeito, seja qual foi a ação que ela teve. Toda ação tem uma razão de ser, uma razão para acontecer. E só a pessoa que agiu sabe. Então, tente entendê-la. Entender sua razão é a única forma de realmente mudar a situação. Quer dizer, se você critica algo é porque você não gostou daquilo. Porém, criticar não muda nada, não ajuda você a resolver ou mudar uma situação. Criticar apenas alivia sua carga emocional de estresse, raiva e frustração, mas não produz bons efeitos para nenhuma situação. Foque sempre em aperfeiçoar a si mesmo antes de querer aperfeiçoar o outro. Princípio número 1, não critique, não condene e não se queixe. Capítulo número 2. O grande segredo de tratar com as pessoas. A única maneira de fazer alguém realizar algo é a pessoa querer. Para influenciar alguém, você tem que saber cativar o desejo profundo e constante que a natureza humana tem de se sentir importante. Quer dizer, ninguém faz aquilo que não quer. E para você fazer a pessoa querer, você tem que saber dar o que ela deseja ou o que ela precisa. Em outras palavras, você tem que conhecer a natureza humana e suas necessidades. É preciso reconhecer e atender aquilo que a pessoa valoriza, deseja ou necessita, e não aquilo que você gostaria que ela valorizasse. Onde não há alguém se sentindo importante, há quase sempre alguém profundamente desmotivado. Quer dizer, a necessidade que Dale Carnegie ressalta neste livro é que todo mundo quer, precisa ou deseja se sentir importante, reconhecido, valorizado. Falta de reconhecimento e valorização destrói relações de trabalho, amizades, casamentos. O desejo de se sentir importante, valorizado e reconhecido raramente é satisfeito na vida das pessoas. Então, por que não ser você essa pessoa? A pessoa que faz essas coisas, que supre as necessidades das pessoas nas suas relações. Você se tornaria uma pessoa muito bem vista e rara. É preciso fazer elogios sinceros aos esforços que a pessoa empenha. Nunca bajule. Quer dizer, os elogios têm que ser verdadeiros e sinceros, e não apenas para apalpar o ego da pessoa. Treine o seu olhar para reconhecer e expressar as boas qualidades das pessoas. Reconheça
Elogie, valorize e aprecie as pessoas. Princípio 2. Aprecie honesta e sinceramente. Capítulo 3. Aquele que conseguir isso terá todo mundo ao seu lado. Focar excessivamente em si gera problemas de relacionamento. Concentre-se no outro. Quer dizer, se você quiser ser bom em relacionamentos, se você quiser que as pessoas gostem de você e apreciem a sua companhia, você tem que aprender a focar, se concentrar no outro. Tirar um pouquinho o foco das suas próprias necessidades. Ao menos no princípio. O Dale Carnegie traz no livro o exemplo da pesca. Ele diz que adora comer morangos com creme. Porém, quando ele vai pescar, não adianta ele colocar morangos com creme no anzol. Até porque os peixes não gostam disso. Por mais que seja algo muito bom para ele, algo muito gostoso, ele precisa focar na necessidade do outro para conseguir aquilo que ele deseja. Quer dizer, você atrai o outro com aquilo que o outro gosta, que o outro deseja. Você não usa as suas próprias métricas para medir o outro, basicamente é isso. Então, no caso, se ele quiser atrair o peixe, ele precisa usar minhoca, ele precisa usar algum tipo de ração. É assim que funcionam as relações humanas também. Você não vai despertar o interesse da outra pessoa falando só sobre o que você gosta. Portanto, foque no que desperta o interesse da outra pessoa. Você está interessado no que você quer, mas apenas você. As pessoas são iguais. Toda pessoa é, em essência, profundamente interessada em si mesma. Então, eis uma chave para conquistar aliados. Fale sobre o que interessa aos outros, as suas vontades, as suas preferências e as suas necessidades. Fale sobre o que ela deseja e mostre como ela pode alcançar seus próprios objetivos. Suponha que você queira convencer alguém a abandonar o uso de drogas. Como você faria isso? Sermões, proibições ou julgamentos não terão efeito duradouro. Quer dizer, você pode até vencer pelo cansaço ali, só para a pessoa sentir que você parou de encher o saco, mas não vai ter o efeito que você quer, que é fazer a pessoa parar de usar a droga. É mais eficaz mostrar como o uso de drogas a impedirá de alcançar seus próprios sonhos e objetivos. Quer dizer, mostra como que aquilo está atrapalhando a vida dele. Quando o apelo está alinhado aos interesses dela, quer dizer, da pessoa, e não aos seus, as chances de êxito aumentam significativamente. Muita gente, principalmente quando são os pais que tentam fazer os filhos parar de usar droga, fica falando que eles estão tristes com a atitude dele, que eles não dormem, que eles estão preocupados, que está estragando a vida deles. Na verdade, pela essência da natureza humana que o Dale Carnegie fala aqui, isso não importa. A pessoa não está nem aí pelo efeito que ela está tendo na sua vida, ela só se importa com o efeito que tem na vida dela. Essa é a essência da natureza humana retratada da forma mais crua e direta ao ponto possível. Então, é importante a gente entender como funciona o universo da pessoa dentro dos interesses dela para fazê-la alcançar um objetivo que ela deseja e principalmente mostrar como a atitude dela pode prejudicá-la em alcançar esse objetivo. O Henry Ford diz o seguinte: se há algum segredo do sucesso, ele consiste na habilidade de apreender o ponto de vista da outra pessoa e ver as coisas tão bem pelo ângulo dela como pelo seu. Então, para finalizar, os 3 primeiros princípios de técnicas fundamentais para lidar com as pessoas do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas: evite críticas, condenações ou queixas, valorize as pessoas com sinceridade e apresente a solução que deseja propor, sempre mostrando como isso irá beneficiá-la, focando nos interesses dela. Princípio número 3. Desperte um forte desejo na outra pessoa. Agora nós vamos para a parte 2. 6 maneiras de fazer as pessoas gostarem de você. Capítulo 4. Faça isso e será bem recebido em toda parte. O cachorro é o maior conquistador de amigos do mundo, apenas expressando alegria ao ver o seu dono. O ser humano, o dono, tocado por esse afeto, retribui com carinho, atenção
e generosidade espontânea. O cachorro garante sua vida fazendo a pessoa se sentir importante e apreciada. Muitas pessoas acreditam que, para se relacionarem bem, precisam fazer com que os outros se interessem por elas e ficam tentando impressionar. Elas acham que, para os outros se interessarem por elas, tem que mostrar suas belezas, seus dotes, suas conquistas e fica igual um pavão, né? Só que não é isso que conquista as pessoas em relacionamentos para amizades. Não é dessa maneira que você age para as pessoas gostarem de você. Os cachorros trazem uma lição muito importante. Toda vez que ele vê o seu dono, ele demonstra uma imensa alegria. Ele transmite uma energia tão forte que, mesmo sem dizer nada, o dono tem certeza de que o cachorro está feliz em vê-lo. E nenhum ser humano resiste a sentir isso. Isso faz a pessoa se sentir extremamente apreciada. É um erro tentar impressionar. Ninguém está realmente interessado nisso. Cada um está interessado em si mesmo. Alfred Adler diz o seguinte: é o indivíduo que não está interessado no seu semelhante quem tem as maiores dificuldades na vida e causa os maiores males aos outros. É entre tais indivíduos que se verificam todos os fracassos humanos. Quer dizer, o egoísmo, o foco fechado somente em si mesmo e nas suas próprias necessidades, faz com que você tenha uma tendência a fracassar em todas as áreas da sua vida, todas as áreas que envolvam relacionamento. Você pode conquistar a atenção, o tempo e a colaboração de qualquer pessoa ao se tornar sinceramente interessado nela. Todos nós gostamos de pessoas que nos admiram. Se quisermos fazer amigos, ter boas relações, saudemos as pessoas com animação e entusiasmo. Publio Sirius diz o seguinte: estamos interessados nos outros quando eles se interessam por nós. Portanto, demonstre um verdadeiro interesse nas pessoas, demonstre alegria, demonstre uma boa energia ao recebê-la e ela fará o mesmo por você. Se quiser que as pessoas gostem de você, se quiser aprofundar verdadeiras amizades, se quiser ajudar as outras pessoas e ser ajudado por elas, lembre-se deste princípio. Princípio número 1 da parte 2. Torne-se verdadeiramente interessado na outra pessoa. Capítulo 5. Um jeito simples de causar uma boa impressão. A primeira impressão é a que fica. Nós dizemos isso e nós sabemos disso. É um ditado muito difundido no Brasil. E a expressão facial é um dos aspectos mais importantes do primeiro contato. O rosto comunica antes mesmo da fala. Um dos traços mais cativantes da personalidade humana é o sorriso. Ações falam mais alto do que palavras e um sorriso diz: eu gosto de você. Você me faz feliz, estou satisfeito por vê-lo. O impacto do sorriso é tão forte que pode transformar completamente o clima de um ambiente. Quando você recebe uma pessoa, você sorri, você transmite no seu entusiasmo, conforme o capítulo anterior, e também na sua expressão facial. Você transmite que está feliz em ver essa pessoa. Ou você fecha a cara. Você já esteve num local onde as pessoas estão com a cara fechada, com aquela cara de bunda mesmo? É uma situação, é um ambiente tão ruim de ficar. A pessoa que pesa o clima desse jeito, a pessoa que demonstra em expressões faciais ou em energia mesmo que não gosta de estar ali, ela pode passar a mensagem de que ela não gosta de estar com aquelas pessoas. O livro cita um exemplo, eu vou falar bem rápido. Eles estavam num ambiente de veterinário, estava todo mundo esperando com os seus animais, todo mundo de cara fechada porque estava demorando muito. E aí uma mulher chega com um bebê. E esse bebê dá ali seus sorrisos, todo jovial, todo inocente, e começa a contagiar o clima, e todo mundo começa a fazer alguns comentários mais solidários, mais felizes, e todo o clima muda. Este poder é realmente impactante. James McConnell, um psicólogo, diz o seguinte: as pessoas que sorriem tendem a dirigir, ensinar e vender com muita eficiência, além de criar filhos mais felizes. Existe mais informação num sorriso do que numa expressão carrancuda. Por esta razão, o incentivo é um conselho instrutivo mais eficiente do que a punição. Então, que tipo de pensamentos a sua expressão facial desperta nas pessoas? O seu rosto comunica alegria ou desânimo? Gera leveza ou tensão? Inspira esperança ou desencanto? Uma verdade da natureza humana é que todos buscam
a felicidade. E se as pessoas sentem que não há nem um pouco dela em você, elas se afastam e criam a tendência de não gostar de você. Seu sorriso é o mensageiro de suas boas intenções. Seu sorriso ilumina a vida de todo aquele que o vê. Para quem já viu uma dúzia de pessoas carrancudas ou virando o rosto, seu sorriso é como um raio de sol passando por entre as nuvens. Principalmente quando alguém vive sob a pressão dos chefes, dos clientes, dos professores, dos pais ou das crianças. Um sorriso pode fazê-lo perceber que nem tudo está perdido, que ainda existe alegria neste mundo. Sorrir é importante. Sorrir é necessário. Sorrir contagia, transmite boas mensagens e transforma realidades. Princípio número 2 da parte 2. Sorria. Capítulo 6. Se você não fizer isso, será dominado por complicações. Desde que nascemos, existe um condicionamento constante para respondermos ao som do nosso nome. Algo que, com o tempo, aprendemos a amar. Isso daqui é neurologicamente comprovado. É despertado em nós um impulso tão grande que fica praticamente impossível não responder. A pessoa comum é mais interessada no seu próprio nome do que em todos os outros nomes da Terra juntos. Lembre-se do nome. Chame-o facilmente e terá prestado a qualquer pessoa um sutil e muito eficiente cumprimento. Mas esquecê-lo ou chamá-lo por nome diferente é colocar-se em grande desvantagem. Lembrar do nome da pessoa tem um efeito muito positivo e esquecê-lo tem um efeito muito negativo. Memorizar o nome de alguém e utilizá-lo corretamente é uma das habilidades sociais mais poderosas que você pode desenvolver. Quando você se lembra do nome de alguém, transmite uma mensagem silenciosa e poderosa. Você é importante. Eu reconheço o seu valor. Quando você começa a trabalhar com pessoas, uma coisa muito importante que você vê que tem muito impacto é saber o nome da pessoa, é chamá-la pelo nome. Ela fica muito mais inclinada a te ouvir, a comprar ou a te dar atenção. Ela fica muito mais aberta e suscetível a você. Então essa mensagem de que a pessoa é importante, de que ela tem valor e você reconhece isso, somada ao prazer natural de ouvir o próprio nome, cria uma conexão imediata e profunda. Os homens são tão orgulhosos de seus nomes que andam ansiosos para perpetuá-los. A gente consegue ver isso, por exemplo, uma pessoa cria um instituto com o próprio nome, a pessoa coloca o seu próprio nome e sobrenome nas ruas da cidade, quer dizer, ela quer perpetuar o nome dela. Então não dá para ignorar o peso e a importância que as pessoas dão para isso. Um dos meios mais simples, óbvios e importantes de conquistar boa vontade é lembrar os nomes e fazer com que as pessoas se sintam importantes. Princípio número 3 da parte 2. Lembre-se de que o nome de uma pessoa é para ela o som mais doce e mais importante que existe em qualquer idioma. Agora vamos para o capítulo 7. Um modo fácil de ser um bom conversador. As pessoas gostam de falar e são impacientes para ouvir. Tagarelas são péssimos ouvintes. Ou seja, quanto mais a pessoa fala, pior ouvinte ela é. Quanto menos ela fala, melhor ouvinte ela é. São coisas indissociáveis. Você precisa ser o bom ouvinte que fala pouco e assertivamente. Uma pessoa que sabe escutar mais e que sabe se posicionar na hora de falar, que sabe falar no momento adequado, ela tem um impacto muito maior. E ela inclusive passa uma imagem de sabedoria. Falar é sobre você. É sobre você se expor de alguma forma. Ouvir é sobre o outro. E nós sabemos já que para se relacionar bem, o foco tem que ser o outro. Ouvir atentamente é uma habilidade rara. É a chave para se tornar um bom conversador. É raro, muito raro. Quase ninguém sabe ouvir. Ouça com os ouvidos, com os olhos, com o corpo, com a alma, de forma atenciosa e interessada, incentivando o outro a continuar falando. Se você fizer só isso, você já vai ser muito diferenciado no quesito relacionamentos interpessoais, porque as pessoas não sabem ouvir. A gente percebe que a maioria das pessoas só ouve ali por obrigação ou fica esperando a menor pausa ali, a menor vírgula para já começar a falar dela. Pô, coisa chata, cara. Ouça com interesse.
Ouça com os olhos, com o ouvido, com o corpo, com a alma. Goste de ouvir, queira saber, esteja interessado na outra pessoa. E aí, inevitavelmente, você vai criar bons relacionamentos, boas amizades. Pessoas que não sabem ouvir e falam apenas de si mesmas são importunos, intoxicados com o próprio ego, ébrios com o sentimento de sua própria importância. Se quiser ser um bom conversador, seja um ouvinte atento. Para ser interessante, seja interessado. Faça perguntas que o outro sinta prazer em responder. Incite-o a falar sobre si mesmo e sobre seus assuntos prediletos. Princípio número 4. Seja um bom ouvinte. Incentive as pessoas a falarem sobre elas mesmas. Capítulo 8. Como causar interesse nas pessoas. A estrada real para o coração de um homem é falar-lhe sobre as coisas que ele mais estima. Esse princípio é bem simples. Estude a pessoa, busque saber o que ela gosta, o que ela cultiva, qual hobby ela tem, que prática ela adota. Quando você descobrir, dê à pessoa espaço para falar sobre isso e se interesse pelo assunto. A pessoa sentirá afinidade por você inevitavelmente. E é por afinidades, por gostos parecidos que nós criamos amizades. Ou que simplesmente nós gostamos das pessoas. Princípio número 5. Fale de coisas que interessam a outra pessoa. Mas deixa eu colocar uma observação importante. Se o que interessa a outra pessoa também interessa a você, isso vai tornar essa ação muito mais fácil, muito mais leve. Agora, se o que interessa a outra pessoa não interessa a você, você estará fazendo com o objetivo de fazer ela se sentir importante. Mas será algo mais esporádico, algo mais difícil de fazer com certa constância. É muito importante que você não use isso para manipular e não minta, porque no final o resultado vai ser bem ruim para você. Capítulo 9. Como fazer as pessoas gostarem de você imediatamente. Se quiser que uma pessoa goste de você, sempre que iniciar um contato, pergunte-se o que há sobre ela que eu possa admirar com sinceridade. Em seguida, expresse essa admiração de forma honesta e sincera. Torne natural ser um apreciador. Fazer a outra pessoa se sentir importante gera inúmeros amigos e traz maior satisfação pessoal. Faça aos outros aquilo que gostaria que te fizessem. Você deseja que as pessoas ao seu redor te apreciem, te respeitem, te valorizem. Comece você oferecendo isso a elas. Por que não ser você o primeiro a oferecer? Pequenas expressões do cotidiano já comunicam valorização. Como dizer, sinto incomodá-lo, teria você a bondade de, queira fazer-me o favor, muito obrigado. Agir com educação já é reconhecer o valor e a existência do outro. Quanto mais mal educada uma pessoa, mais arrogante ela aparenta ser, porque ela transmite a mensagem de que não se importa com como o outro se sente. Portanto, seja sempre educado. Inicie conversas fazendo um elogio sobre algo importante para ela. Quando as pessoas encontram o apreço que tanto desejam, não lhes resta outra opção a não ser expressar gratidão. Princípio número 6 da parte 2. Faça a outra pessoa sentir-se importante e faça-o com sinceridade em todas as suas formas de expressão. Elogiando, sendo educado, fazendo reconhecimentos, verbalizando coisas favoráveis ou admiráveis sobre aquela pessoa. Capítulo 10 e iniciando a parte 3 de como conquistar as pessoas a pensarem do seu modo. Isso entra na parte de influenciar pessoas. Capítulo 10. Você não pode vencer uma discussão. Se uma pessoa estiver errada e você apresentar as provas, ainda assim perderá a discussão. Não pela discussão em si, mas pelo resultado que terá. Você pode sentir um ar de inteligência, importância ou superioridade, mas o outro se sentirá diminuído, humilhado
ou ressentido. Ele o odiará. Então, por que provocar o ódio de uma pessoa? Ganhar uma discussão, ter razão, estar certo, nada disso faz diferença na natureza humana. As pessoas, elas não querem ser convencidas de que estão erradas. Não importa o quanto isso vai beneficiá-las. Se você tentar convencer, você vai atacar o ego e a vaidade dela. Porque, pensa comigo, se você vem com todas as argumentações de que a pessoa está errada, o que você está dizendo na verdade? Que a argumentação ou a forma dela enxergar uma coisa ou viver a vida é burra. Você está dizendo que ela é burra, que ela não pensou direito antes de fazer aquilo. Então, não faz sentido você fazer isso, muito menos em público. Quando você começa a atacar a pessoa dessa forma, mesmo que na sua cabeça você pense que está só querendo mostrar a verdade, a pessoa começa a se defender. E aí ela se fecha completamente para você. Então não tem como, é impossível vencer uma discussão. Ninguém, ou quase ninguém, está aberto a ser convencido por outra pessoa. Se você provocar uma postura defensiva em alguém, nada do que disser será realmente escutado por ela. Um homem convencido contra a vontade conserva sempre a opinião anterior. Você pode estar certo, morrer certo, como se apressou a provar no correr da discussão, mas estará tão longe de mudar o pensamento em que a outra parte está interessada, que provavelmente será tão ineficaz quanto seria se estivesse errado. Quer dizer, mesmo que você ganhe a discussão com todas as argumentações lógicas, o principal objetivo, que era convencer aquela pessoa, não vai ser alcançado. O resultado vai ser tão ineficaz que vai parecer que você perdeu a discussão. Então, o que fazer? Evite a discussão, evite o confronto direto. Você não tem a necessidade de estar certo, nem de mostrar que está certo e nem de convencer a pessoa de que você está certo. A única maneira de ganhar uma discussão é evitando-a. E deixa eu colocar um acréscimo aqui, uma percepção minha. É muito mais eficaz você não atacar os argumentos da pessoa, nem a visão que a pessoa tem sobre nenhum assunto. Você só considera o que a pessoa tem e aí você aceita, sabe? Você aprova. Fala, ok, entendo que você veja assim. Eu vejo de uma outra forma. Daí você apresenta a sua forma. Não como alguém que está tentando convencer, mas como alguém que considerou a visão da pessoa e agora está apresentando a sua. E deixa lá. Pode ser que um dia me considere, porque de fato você não provocou desta forma uma postura defensiva. Então, para fechar aí, princípio número 1, a única maneira de ganhar uma discussão é evitando-a. Capítulo 11. A maneira certa de fazer inimigos e como evitá-la. Nunca diga a uma pessoa que ela está errada. Isso a levará imediatamente a defender a sua vaidade e o próprio ego. Todos erram, mas nem todos sabem lidar bem com os próprios erros. Você pode dizer a um homem que ele está errado por meio do olhar, do gesto, da entonação da voz, como também por meio de palavras. Mas se ele disser que ele está errado, pensa que o levará a concordar com você? Nunca. Pois você desferiu um golpe direto contra a sua inteligência, contra o seu julgamento, contra seu orgulho, contra o seu amor próprio. Isso fará apenas com que ele deseje revidar, mas nunca fará que mude de ideia. Você então poderá atacá-lo com toda a lógica de Platão ou de Immanuel Kant, mas não alterará a opinião dele, pois você lhe feriu os sentimentos. Para ter boas relações, mesmo que haja discordâncias, nunca se posicione como um oponente, como um rival. Nunca comece dizendo, vou provar isso ou aquilo. Não, isso não é bom. Equivale a dizer, sou mais inteligente que você, vou dizer-lhe uma ou duas coisas e mudar a sua opinião. Quer dizer, tá chamando de burro, né? O Lord Chesterfield diz o seguinte, seja mais sábio do que as outras pessoas, se puder, mas nunca lhes diga isso. Como fazer então? Acolha e valide o ponto de vista do outro e posicione-se de forma vulnerável, como alguém que está sujeito a erros e limitações, e não como o dono da razão. Você nunca terá aborrecimentos admitindo que pode estar errado, e isso evitará todas as discussões e fará com que o outro torne-se tão inteligente, tão claro e tão sensato como o foi você. Fará com que ele também queira admitir que pode estar errado. Princípio número 2 da parte 3. Respeite a opinião dos outros. Nunca diga, você está enganado. Capítulo 12. Se errar, reconheça o erro. Quando se erra, a tendência da natureza humana é justificar o erro. É uma forma de defesa, tá? Faça diferente. Reconheça o erro imediatamente e de forma enfática. Quando você tenta se justificar,
irrita as pessoas. Quando você admite enfaticamente, a outra pessoa tende a assumir uma postura mais magnânima e clemente. Experimenta isso. Quando você tiver algum erro, não fica se justificando, não fica dando desculpas não. Só chega lá e fala: meu Deus, eu errei, me desculpa. Eu não queria causar esse tipo de erro, eu não queria magoar você dessa forma. Me desculpa, sou culpado mesmo, não vou fazer novamente, estou arrependido disso. Quer dizer, seja enfático nisso. E você vai ver a postura da pessoa mudar completamente. Ao passo em que, em um momento, ela queria jogar esse erro na tua cara, ela queria te trucidar, ela queria despejar uma raiva sobre você, de repente ela adota uma postura magnânima e clemente, porque você já fez isso sobre si mesmo, digamos assim. Diga sobre si mesmo todas as coisas em que você sabe que a outra pessoa está pensando, ou coisas que ela quer e pretende dizer. Diga-as antes que ela tenha uma oportunidade de dizê-las. As possibilidades são na proporção de 100 para 1 de como a pessoa tomará então uma atitude generosa de perdão e reduzirá o seu erro ao mínimo. Isso alivia a culpa, a sua culpa por ter errado, dissolve a atitude defensiva da outra pessoa e com frequência ajuda a resolver o problema criado pelo erro. Reconhecer os próprios erros dá uma espécie de auréola de nobreza. Princípio número 3 da parte 3. Se está enganado, reconheça o seu erro rápida e enfaticamente. E você vai ver a pessoa ficar boazinha com você. Capítulo 13. Um pingo de mel. Se você se irritar e descarregar a sua raiva dizendo a alguém tudo o que você sente, se sentirá aliviado. Mas será que isso o faria concordar com o seu ponto de vista? O foco não deve estar em estar certo, mas em como as pessoas se sentem. Quer dizer, se você se irritar e descarregar sua raiva, você só sente ali um alívio emocional. Mas, em termos práticos, isso vai trazer algum resultado bom? Não. Uma pessoa devolve rapidamente a hostilidade a quem lhe é hostil. Tendemos a devolver instintivamente a sensação que nos é causada. Então, se uma pessoa é desrespeitosa comigo, eu desrespeito. Se ela vem gritando, eu grito de volta. Se ela me trata bem, eu trato de volta. Essa é a tendência da natureza humana. Portanto, você apresente os fatos sempre de forma amistosa. Se o coração de um homem está inflamado pela discórdia e pelos maus sentimentos para com você, nem com toda a lógica do cristianismo você conseguirá conquistá-lo para o seu modo de pensar. As pessoas não gostam de mudar de ideia. Elas não podem ser forçadas a concordar com você nem comigo, mas podem ser levadas a isso se formos gentis e amistosos. Se quer tornar um homem adepto de uma causa sua, convença-o primeiro de que você é seu amigo sincero. Quer dizer que você e ele estão do mesmo lado. Nisso há uma gota de mel que apanha o seu coração. Digam o que quiserem. É o caminho mais curto para a sua razão. Quer dizer, para chegar à razão, você precisa primeiro conquistar o coração, a forma com a qual a pessoa se sente com você. Inclusive aqui no Brasil, quando alguém que as pessoas não gostam dizem alguma verdade, elas começam a frase dizendo assim: eu não gosto muito desse cara não, mas até que o que ele diz tem razão. Quer dizer, ela está fechada. Mesmo concordando com aquilo que foi dito, ela precisa expor que não gosta da pessoa. Olha só como o sentimento da pessoa sobre você é mais importante do que a razão que você tem. Quando precisar conquistar alguém a pensar do seu modo, não se aproxime com exigências, pressões ou imposições. Comece de forma suave, como um pingo de mel, e amistosa, como um amigo sincero. Princípio número 4 da parte 3. Comece de uma maneira amistosa. Capítulo 14. O segredo de Sócrates. Falando com outras pessoas, não comece por discutir as coisas em que divergem. Comece enfatizando e continue enfatizando as coisas em que estão de acordo, as coisas que vocês concordam. Faça questão de frisar, se possível, que ambos estão marchando para o mesmo fim e a única diferença que os separa é de método e não de propósito. Quer dizer, os dois são heróis. Ele não é vilão, nem você herói, nem vice-versa. Os dois estão do mesmo lado e torcem para o mesmo time. Mantenha a outra pessoa dizendo sim, sim. Ela precisa verbalizar o sim, concordar com você desde o começo. Se possível,
evite que ela diga não. Quando uma pessoa verbaliza um não, ela tende a se fechar, pois todo o seu orgulho, toda a sua personalidade exige que continue coerente com ela mesma. Então, conduza uma conversa de modo que a pessoa faça afirmações. Vá dizendo sim de forma sequencial, a ponto de ficar psicologicamente inclinada a ouvir você, adotando assim uma postura aberta e receptiva. Quando uma pessoa diz não e realmente sente isso, está fazendo muito mais do que dizer uma palavra de 3 letras. Todo o seu organismo, glândulas, nervos e músculos se reúne nesta recusa. Todo o sistema neuromuscular, em suma, se põe em guarda contra a aceitação. Se a pessoa começar a discordar e falar não concordo, cara, não adianta você falar mais nada. Ela já se fechou. Não perca o seu tempo tentando discutir. Deixa ela com o fechamento dela e parte para a próxima pessoa que esteja mais aberta racionalmente, ou uma pessoa que você tenha usado melhor as técnicas de relacionamento. Sócrates nunca dizia diretamente à pessoa que ela estava errada. Nunca se posicionava como alguém que tenta impor ou mudar o pensamento do outro, embora ao final ele conseguisse conduzi-la à reflexão desejada. Seu método consistia em levar a pessoa à reflexão. É o que a gente chama de questionamento socrático, né? Você faz perguntas para ela chegar a uma reflexão, a um pensamento crítico, fazendo-a concordar com ele, né? No final, ele levava ela a concordar com ele através da reflexão, buscando o sim, apenas por meios de questionamentos. Quer dizer, a pessoa podia até mesmo sentir que era ela que estava chegando àquele raciocínio, àquela reflexão. Portanto, o princípio 5 da parte 3 é: consiga que a outra pessoa diga sim imediatamente. Capítulo 15. A válvula de segurança na solução das queixas. Quando se tenta convencer alguém, muitas pessoas cometem o erro de falar demais, enchendo o outro de informações que supostamente comprovam o seu ponto de vista. Não é este o jeito correto de agir. Eis o modo correto. Deixe a outra pessoa falar dela mesma. Ela conhece muito mais sobre o seu negócio e os seus problemas do que você. Assim, faça-lhe perguntas. Deixe-a dizer-lhe algumas coisas. Se discorda dessa pessoa, você pode ser tentado a interrompê-la, mas não faça isso. É arriscado. Ela não lhe prestará atenção enquanto tiver ideias suas próprias para expor. Ouça-a pacientemente e com boa vontade. Seja sincero nisso. Encoraje-a a expressar suas ideias. Até mesmo os nossos amigos preferem falar sobre si mesmos a nos ouvir falar sobre nós. Segundo o filósofo La Rochefoucauld, se quiser ter inimigos, sobreponha-se aos seus amigos. Se quiser ter amigos, deixe que seus amigos se sobreponham a você. Carnegie afirma que isso é verdadeiro porque, quando nossos amigos se sobressaem sobre nós, isso lhes dá uma sensação de importância. E é isso que você está buscando, que as pessoas se sintam importantes. Mas quando nós nos sobressaímos, causamos-lhes uma sensação de inferioridade que gera a inveja. Então, pare de falar sobre suas conquistas, suas grandezas, seus pontos de vista. Pare de tentar impor suas grandes reflexões e pensamentos superiores à pessoa. Pare com isso. Isso vai fazer a pessoa se sentir inferior. Se você quiser fazer alguma dessas coisas, você tem que selecionar bem a pessoa com a qual você estará fazendo. Para amizades, de modo geral, não é recomendado. Faça isso com amizades especiais. De modo geral, siga o princípio número 6 da parte 3. Deixe a outra pessoa falar durante boa parte da conversa. Capítulo 16. Como obter cooperação. A natureza humana confia muito mais nas ideias que a própria pessoa descobre do que nas ideias que os outros lhe apresentam. Por isso, não faz o menor sentido impor ideias e fatos aos outros. Não importa o quanto você esteja certo. É mais eficaz fazer sugestões e deixar que os outros tenham a sensação de que chegaram às próprias conclusões. Quer dizer, diga o que você pensa, o que você acha, mas não se comporte como o dono da razão ou um oponente, como foi dito nos capítulos anteriores. Apenas apresente as ideias, dê suas sugestões e deixe que isso germine sobre a pessoa. Se ela quiser levar os méritos, deixe, não tem problema. Deixe que a outra pessoa sinta que a ideia é dela. Até porque o mais importante é convencer a pessoa, é sobre persuasão e não sobre ser o autor da ideia. Somente pessoas de ego frágeis querem reconhecimento. Supere isso. Capítulo 17. Uma fórmula que fará maravilhas para você. Só se alcança a cooperação numa conversa quando você demonstra
demonstra que considera as ideias e os sentimentos da outra pessoa como tão importantes quanto os seus próprios. Quer dizer, nunca deixe a pessoa achar que as ideias dela e os sentimentos dela são inferiores aos seus. E é importante saber que a maioria das pessoas tem uma tendência de querer se impor sobre as outras, de pensar que as ideias dela e os sentimentos dela são mais importantes que os dos outros. Você não vai seguir essa natureza, você vai ter domínio sobre ela e fazer a pessoa entender que ela tem o mesmo valor que você. O que ela sente, o que ela pensa é tão importante quanto o que você sente e o que você pensa para si mesmo. Isso se você quiser conquistar a amizade daquela pessoa ou influenciá-la de alguma forma. Essa atitude irá encorajar o ouvinte a abrir a mente para suas ideias. Antes de qualquer julgamento, pergunte-se como a outra pessoa se sente e quais são as razões por trás de suas ações. Princípio número 8 da parte 3. Procure honestamente ver as coisas do ponto de vista da outra pessoa. E claro, dê valor a isso. Capítulo 18. O que todos querem. Há uma frase capaz de cessar, parar discussões, eliminar sentimentos hostis e despertar a boa vontade do outro para ouvir com atenção. A frase é a seguinte: eu não o condeno de jeito nenhum por pensar assim. Se eu estivesse no seu lugar, sem dúvida alguma, pensaria exatamente como você. Cara, isso aqui é empatia, valorização, reconhecimento. Não tem como você desgostar de alguém assim, de alguém que te trata assim. Só pensamos e agimos de maneira diferente das outras pessoas porque não fomos moldados pelas mesmas influências. Quer dizer, não vivemos no mesmo lugar, não convivemos com a mesma pessoa, não frequentamos os mesmos ambientes. Então, sim, de fato, o que a pessoa construiu de pensamentos está diretamente relacionado com as condições que ela viveu. E se você estivesse nas mesmas condições, talvez pensasse da mesma forma. Todas as pessoas desejam simpatia e valorizam profundamente quem a demonstra. Princípio número 9 da parte 3. Seja receptivo às ideias e desejos da outra pessoa. Capítulo 19. Um apelo que todos gostam. Não importa o quão desagradável, corrupta ou ruim uma pessoa seja, ela sempre cria em sua própria mente motivos que me parecem nobres para justificar seus atos. O livro traz muitos exemplos disso, inclusive do Al Capone. Não sei se você conhece a história do Al Capone, mas ele era um assassino, um contrabandista, um mafioso, que ficou muito rico ali na época da lei seca, e quando ele foi preso, ele disse que o único crime que ele tinha cometido foi levar diversão para as pessoas. Isso revela uma essência da natureza humana. Ninguém acredita de verdade que é uma pessoa má, mesmo quando elas são más de verdade. Em geral, um homem tem duas razões para fazer qualquer coisa. Uma razão que parece boa e outra a real. Todos nós, no fundo, somos idealistas e gostamos de considerar os motivos que nos parecem bons. Assim, com o intuito de mudar as pessoas, apelamos para os seus mais nobres motivos. Quer dizer, se você quer que uma pessoa faça alguma coisa, faça ela se sentir nobre fazendo aquilo. Faça ela sentir que aquilo é o correto. O livro traz o exemplo do John D. Rockefeller Jr., que desejava impedir que jornalistas fotografassem seus filhos e publicassem as imagens nos jornais, dizendo o seguinte: vocês sabem como são essas coisas, rapazes. Alguns de vocês têm filhos e sabem que muita publicidade é prejudicial às crianças. Olha só, ele não chegou e falou assim: para de tirar foto dos meus filhos aí, não quero que publique. Não, ele fez um apelo emocional à nobreza, aquilo que parece correto. E todas as pessoas querem agir de modo correto, ao menos querem parecer corretos em público. Ele poderia simplesmente ter exigido que as fotos não fossem publicadas, mas seu pedido provavelmente seria ignorado, sem um apelo à nobreza, sem um apelo direto aos sentimentos paternos também dos jornalistas, né? Fora tudo que eu falei, tinham sentimentos paternos, porque eles também eram pais. Princípio número 10. Apele para os mais nobres motivos. Capítulo 20. O cinema faz isso, a televisão também, por que você não faz o mesmo? Apenas dizer a verdade não é o suficiente. A verdade precisa se tornar viva, interessante e dramática. É preciso demonstrar. Por exemplo, raramente alguém faz um pedido de casamento sem dramatização. Suas ações, expressões e sentimentos precisam se tornar vivos, precisam expressar seu desejo em ter aquela mulher para sempre em sua vida, provocando profundas emoções. Alguns
Alguns se ajoelham, outros romantizam, vão a lugares especiais ou até mesmo a outro país. É preciso demonstrar, fazer a pessoa sentir. É muito mais impactante convencer alguém, induzindo-a emocionalmente, artisticamente, a sentir que aquilo é verdade. Princípio número 11. Dramatize as suas ideias. Capítulo 21. Quando tudo falhar, experimente isso. O melhor meio de conseguir mais resultados é estimular a competição. Isso aqui, especialmente entre equipes, grupos. O desejo de superar e vencer é um meio infalível de mobilizar o espírito humano. Sem um desafio a ser superado ou uma meta a ser alcançada, a motivação tende a desaparecer. Princípio número 12. Lance um desafio. Esses desafios podem ser competições, metas, resultados, números, premiações para quem alcançar mais resultados, que seja. Capítulo 22, e agora nós iniciamos a parte 4. Seja um líder. Como mudar as pessoas sem ofendê-las, nem deixá-las ressentidas. Se você é obrigado a descobrir erros, esta é a forma de começar. É mais fácil ouvir coisas desagradáveis depois de ouvir alguns elogios às nossas qualidades. Inicie uma conversa com reconhecimento e apreciação sincera das qualidades do outro. Isso reforça a confiança e fortalece os vínculos. Retira a pessoa de uma posição de tensão e defesa e a torna mais disposta a ouvir, mesmo quando precisa ouvir algo desagradável, como a correção de um erro. Se você precisa corrigir erros, chamar a atenção ou ajustar a postura de alguém, é fundamental fazê-lo de forma eficaz, sem provocar ressentimentos desnecessários. O livro traz o exemplo de Dorothy, gerente de uma agência em Fort Monmouth, Nova Jersey. Ela precisava ajudar uma de suas funcionárias a se tornar mais produtiva. Tratava-se de uma jovem em treinamento no caixa. Ela tinha excelente relacionamento com os clientes e era cuidadosa e eficiente nas transações pessoais. Porém, ela apresentava dificuldades no fechamento do caixa. O chefe pediu para Dorothy demiti-la. Alegava que ela estava prejudicando o andamento do trabalho, pois era lenta demais para fazer o fechamento. Afirmou que o procedimento já havia sido ensinado diversas vezes, mas ela simplesmente não aprendia e por isso deveria ser dispensada. Bom, a Dorothy disse o seguinte: no dia seguinte, observei-a trabalhando no contato diário e normal com os clientes, sempre com rapidez e precisão. Ademais, mostrava-se extremamente agradável. Não demorou para que eu percebesse o que a perturbava no fechamento. Depois que o escritório fechou, procurei-a para conversar. Estava nervosa e aborrecida. Elogiei-a, o elogio primeiro, por ser tão gentil e simpática com os clientes e cumprimentei-a pela precisão e velocidade naquela fase do trabalho. Daí, sugeri, em seguida, uma revisão do procedimento que adotamos para fazer o fechamento do caixa. Quer dizer, ela sugeriu, depois de elogiar, que algo precisava melhorar. Então, vamos revisar o procedimento todo, porque tem algo aí que precisa melhorar. Só que ela nem citou isso. Então, logo ela constatou que merecia minha confiança, aceitou minhas sugestões e em pouco tempo dominou aquela função. Desde então, nunca mais tivemos problemas. Princípio número 1 da parte 4. Comece com um elogio ou uma apreciação sincera. Capítulo 23. Como criticar e não ser odiado. As pessoas costumam iniciar críticas com um elogio, seguido da palavra mas, e encerrá-las com uma afirmação crítica. O resultado não é bom. Escuta essas frases e me diz o que a sua mente completa, sem querer ofender mais, não quero ser rude, mas você é gente boa, mas tudo aquilo que eu começo dizendo que não vou fazer, quando eu coloco mais, eu faço. Então não adianta eu começar a elogiar e falar mais, e aí jogar uma crítica logo em seguida, não é o jeito mais adequado de fazer. A forma mais eficaz de criticar é chamar indiretamente a atenção para os erros cometidos, pois isso produz um efeito muito melhor em pessoas sensíveis, que se ressentiriam com uma crítica direta. Deixa eu te dar um exemplo de frase inadequada. Você começa dizendo assim: sinto orgulho do seu desempenho, mas se você se esforçasse mais, teria resultados melhores. O que fica ressaltado nessa frase? Que a pessoa não se esforça o suficiente. Agora, se você aplicar o princípio apresentado deste capítulo, poderíamos reformulá-la da seguinte maneira: sinto orgulho do seu desempenho. Tenho certeza de que
mantendo esse nível de esforço, obterá resultados cada vez melhores. Nas duas frases, o objetivo é o mesmo: indicar que os resultados precisam melhorar. Só que só numa dessas frases vai ter um efeito positivo na pessoa. Princípio número 2, da parte 4, chame a atenção para os erros das pessoas de maneira indireta. Capítulo 24. Fale primeiro sobre os seus próprios erros. Torna-se muito mais fácil ouvir os próprios erros quando quem os aponta começa admitindo com humildade que também está longe de ser infalível. Quem admite os próprios erros, mesmo antes de corrigi-los, tem muito mais chances de convencer o outro a mudar o comportamento. O ato de reconhecer e expressar a própria fraqueza, humanidade e limitação abre caminho para que o outro não se arme com defesas e se permita expressar essas características também, tornando-se mais aberto à escuta. Princípio número 3, da parte 4, fale sobre os seus erros antes de criticar o das outras pessoas. Posicione-se como uma pessoa falha, vulnerável e também passível de receber correções. Mostre que você também é como ela. Capítulo 25. Ninguém gosta de receber ordens. Evite dar ordens diretas, como faça isso, faça aquilo, não faça isso ou não faça aquilo. Expressões como essas soam rudes e desrespeitosas. É mais eficaz sugerir, como você poderia pensar nisso, ou talvez fosse interessante fazer assim. O uso de perguntas é ainda mais poderoso. O que você acha dessa ideia? Qual é a sua opinião sobre essa perspectiva? Não acha que seria melhor fazer desta maneira? Quando você faz uma pergunta, a pessoa sente que possui o direito de decidir e de responder. Quando você faz afirmações de ordem direta, a pessoa sente que não tem escolha, tampouco valor. Ela se sentirá diminuída e reagirá a isso. Ao gerenciar uma equipe de trabalho, por exemplo, pense no quão importante é envolver a equipe toda na tomada de decisão. Faça perguntas, deixe que deem opiniões e participem das decisões. Dê à equipe a sensação genuína de importância. Ela se comprometerá muito mais com decisões das quais participou ativamente do que com decisões impostas de forma solitária e autoritária por seu chefe. Princípio número 4, da parte 4. Faça perguntas em vez de dar ordens diretas. Capítulo 26. Evite envergonhar as outras pessoas. As pessoas gostam de expor o erro das outras. Não perdem a oportunidade de humilhar alguém. Isso é um crime na área dos relacionamentos. Ainda que uma pessoa cometa um grave erro, por que humilhá-la e destruir o seu ego? Isso gerará apenas ressentimento e, consequentemente, claro, o inimigo. Lute contra o impulso de apontar erros. Humilhar ou expor a pessoa que os cometeu não os conserta. Preserve a imagem e o ego da pessoa. Princípio número 5. Permita que a pessoa salve o seu próprio prestígio. Capítulo 27. Como estimular as pessoas para o sucesso. Elogie a menor melhoria, o menor avanço, amadurecimento, evolução ou crescimento. Elogie tudo, cada etapa e cada processo. Dê um reconhecimento a isso. Ainda que lhe pareça pequeno, procure reconhecer o quanto o outro se dedica àquilo. Mesmo que para você não pareça grande coisa, mesmo que para você não pareça nem que vai ter sucesso, reconheça, elogie. Esse reconhecimento inspira a pessoa a continuar evoluindo. Quando se diminui a crítica e se enfatiza o elogio, as coisas boas que as pessoas fazem recebem reforço, quer dizer, aumenta-se a probabilidade de voltar a acontecer, e as coisas más são atrofiadas por falta de atenção, são extintas. Então, basicamente, o que o autor está dizendo aqui: pare de criticar para que aquela ação morra por falta de atenção e elogie, reconheça para que aquela ação que você está elogiando e reconhecendo aumente cada vez mais. O elogio precisa ser específico, sincero e verdadeiro, capaz de alcançar a pessoa em seu íntimo e não ser expresso como palavras bajuladoras jogadas ao vento. Com a crítica, a capacidade tende a declinar. Quer dizer, se ficar criticando, a pessoa diminui sua capacidade e ela fica cada vez mais insegura para agir perto de você. Já com o estímulo do elogio e do reconhecimento, a capacidade floresce. Princípio número 6 da parte 4. Elogie o menor progresso e elogie cada progresso.
Capítulo 28. Dê ao cachorro um bom nome. A esse bom nome chamamos reputação. Se você deseja ampliar a capacidade de alguém em determinado aspecto, deve agir como se esse traço já fosse uma característica marcante dessa pessoa. Dessa forma, você cria para ela uma reputação positiva a zelar, e a pessoa fará esforços extraordinários para não frustrar a imagem que você depositou nela. Então, por exemplo, mesmo que a pessoa não tenha o traço que você deseja que ela tenha, como organizado, limpo, esforçado, resolvedor de problemas, começa a dizer que a pessoa é daquele jeito para que ela tenha e se apegue a essa reputação e tente zelá-la. Isso a ajudará a fazer esforços em direção a esta característica. Dê a um cachorro um mau nome e aprecie as tristes consequências. Quer dizer, se você der uma má reputação, ela também vai se adaptar a essa reputação. Dê-lhe, porém, um bom nome e veja o que acontece. Princípio número 7 da parte 4. Proporcione a outra pessoa uma boa reputação a zelar. Capítulo 29. Faça o erro parecer fácil de corrigir. Se você disser a qualquer pessoa, seja uma criança, um cônjuge ou um funcionário, que ela é burra, inútil ou que faz tudo errado, destruirá quase todo o incentivo para qualquer tentativa de evolução. É preciso fazer exatamente o contrário, levar a pessoa a acreditar em sua capacidade de realizar a tarefa, mostrando que, a partir das qualidades que ela já possui, aprender ou se adaptar será algo possível e fácil para ela. Quer dizer, se você quer incentivar, mostre para ela que ela é capaz, mostre confiança, e a partir da confiança que você deposita nela, ela desenvolve a confiança dela própria. Quando a pessoa percebe que você confia genuinamente em sua habilidade e capacidade, ela será capaz de se dedicar a isso até altas horas da noite, movida unicamente pelo desejo de corresponder à confiança que lhe foi depositada. A sua confiança passará a potencializar a autoconfiança dela. À medida que a pessoa executa a tarefa, o que naturalmente começa de forma lenta e insegura, procure reconhecer e aprovar cada pequeno avanço, para que assim construa uma autoconfiança inabalável. Princípio 8 da parte 4. Empregue o incentivo. Torne o erro mais fácil de ser corrigido. E para finalizar, capítulo 30. Faça as pessoas sentirem-se satisfeitas fazendo o que você sugere. Faça a outra pessoa sentir-se feliz ao realizar o que você sugere, mostrando-lhe como ela será beneficiada com isso e como será valorizada por tal realização. Um líder eficaz deve ter em mente o seguinte roteiro: caso tenha a intenção de influenciar atitudes ou modificar comportamentos, seja sincero, não prometa nada que não possa cumprir, esqueça dos seus benefícios próprios e foque nos benefícios das outras pessoas. 2. Saiba exatamente o que deseja que a outra pessoa faça. Não tenha dúvidas quanto ao que você deseja. 3. Seja simpático. Pergunte a si mesmo o que a outra pessoa realmente quer. 4. Reflita sobre os benefícios que a outra pessoa receberá fazendo o que você sugere. 5. Faça com que esses benefícios venham ao encontro dos desejos da outra pessoa. E 6. Quando der a sua ordem, formule-a de modo que a outra pessoa entenda como benéfica para ela. Princípio número 9 da parte 4. Faça a outra pessoa sentir-se feliz realizando aquilo que você sugere.